Eu não acredito que você realmente acha que entender bem de subsistemas te faz muito atualizado para a área de gestão de pessoas. Olha, eu tenho que te dizer que tem muito mais lenha debaixo desse fogão e eu quero te contar. Então fica comigo. Esse é o Dani Seu RH. Vinheta. Oi, eu sou a Dani Aguiar e hoje nós vamos falar de quais são as lenhas por baixo dos subsistemas. Sabe como é que essa história toda começou? Tem um cara chamado Hidalberto Chiavenato, vocês já devem ter ouvido falar dele, que lá no início dos anos 2000 compilou o que tinha de mais moderno, o que tinha de mais importante, de mais complexo dessa nova gestão de pessoas e colocou isso num formato super didático, quase bíblico, e virou um material de referência para a formação de gestão de pessoas nesses últimos anos todos. Nessa compilação, que era tão inovadora, que deixava numa linguagem acessível temas complexos que vinham sendo construídos nos anos anteriores, a proposta de Chiavenato já eram 6 grandes processos de RH que por si tinham lá seus subprocessos. Hoje a gente chama esses subprocessos de subsistemas. Então eu vou falar primeiro quais são, para você fazer esse contraponto, esse depara, né, e entender que na prática muito do que ele falava a gente ainda usa, é super importante. A proposição dele é de que isso tudo já fosse muito interligado, complementar, complexo, mas nós fomos separando isso em caixinha. Na prática, a gente continuou usando muito do que era feito lá atrás, no início da Revolução Industrial, para justificar as nossas práticas de hoje. Então, muito do que o Chiavenato trouxe não foi exatamente aplicado, embora a gente tenha essas linguagens presentes no nosso dia a dia do RH. Quer ver? O primeiro processo que Chiavenato trata é o de agregar pessoas. E esse agregar está dividido em recrutamento e seleção. Recrutar e selecionar. Não é à toa que a gente chama isso de subsistema até hoje. Então, agregar são as práticas de trazer pessoas para perto. O segundo processo é o de aplicar pessoas, e ali estão a descrição dos cargos e avaliação de desempenho. Também palavras que estão super dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia de gestão de pessoas, mas que ganham novas conotações. Por exemplo, a gente não costuma falar de cargos sem falar de salários. E lá atrás, em Chiavenato, o terceiro processo é recompensas, e remuneração e benefícios estão separados como caixinhas independentes. Olha como já tem uma evolução, né? A gente fala de cargos e salários. Desenvolver pessoas é o quarto processo, lá dentro estão tanto as ações de treinamento quanto as de mudança, quando a organização está passando por algum processo intenso. E isso vai exigir da organização uma série de processos para as pessoas se ajustarem, até a comunicação interna. A palavra treinamento já foi questionada ao longo desses últimos anos, e só ela não dá conta da complexidade da formação e do desenvolvimento, ao ponto de a gente usar hoje muito mais T&D, treinamento e desenvolvimento, de a gente ter pensado em universidades corporativas e de a gente já estar buscando novas soluções tecnológicas para que as pessoas continuem aprendendo num lifelong learning ao longo de toda a vida. O quinto processo proposto por Chiavenato lá atrás era manter pessoas. E aqui a gente estava falando de disciplina, a gente estava falando de saúde, segurança do trabalho e bem-estar e relações sindicais. Olha como que, de novo, a gente tem tanto complexidades nesses subprocessos. Disciplina, por exemplo, é uma questão que está muito mais focada hoje em engajamento, né? A gente não fica controlando as pessoas para o sim, para o não somente, embora existam aspectos disciplinares e éticos, mas eu falo muito mais de ética do que de disciplina. Eu falo muito mais de engajamento do que de disciplina. Da mesma forma, em saúde e segurança do trabalho, a gente não está focado em ergonomia somente, embora ele já fosse lá no início dos anos 2000 uma evolução dessa visão ergonômica, né? O que é ergonomia? São uma série de estudos que vão mostrar como é que o corpo humano vai ficar melhor, vai produzir mais e melhor com menos danos. Aqui, Chiavenato já propunha uma quebra dessa visão e trazia a importância da saúde e do bem-estar, muito mais subjetivo. Mas hoje a gente já trata de questões muito mais profundas, e em manter a gente fala de causa, a gente fala de propósito, a gente fala de diversidade. Então existem ainda mais elementos implícitos que fazem com que as pessoas se sintam ou não pertencentes a um ambiente, e isso tem a ver com o nome ou com a ideia de um processo de manter pessoas.
Por último, o processo final é o de monitorar, e lá dentro a gente tem as ações de análise de dados, de tecnologia da informação, é a convergência mais evidente entre tecnologia e gestão de pessoas nesses estudos um pouco mais antigos. O que que isso tudo tem a ver com a questão da gestão de pessoas? E Por que que eu comecei o vídeo dizendo que entender subsistemas não era o suficiente? É simples, embora que a Venato tenha dito lá atrás que esses processos deveriam funcionar de forma complementar, de forma complexa, nós ainda fizemos uma estruturação da nossa forma de ser baseada no jeito antigo, nas caixinhas fechadas e numa entrega também fechada. Então, se eu sou do departamento de recrutamento e seleção, meu objetivo é cumprir aquele número X de processos seletivos num tempo padrão, com um custo específico, colocar as pessoas trabalhando para que elas estejam adaptadas no menor tempo possível, é o foco no processo. E isso deixa a gente completamente enrijecido dentro do próprio processo, não necessariamente no fluxo que essa pessoa vai trilhar para ela ter sucesso como colaborador. Então, para a gente ir além da lógica dos subsistemas, a gente precisa trazer um outro tema à tona, que é o Employee Experience, ou experiência do colaborador, que a gente também vai traduzir dentro de uma jornada, não mais de um processo. Numa jornada, a gente tem um início, a gente tem um desenvolvimento e a gente tem um final. E a gente aborda, então, desde o que acontece muito antes do colaborador entrar até o momento em que ele decide sair. Isso é a jornada do colaborador. Por que que é tão limitante pensar só no seu subsistema, pensar só na caixinha ou compreender todo o processo de gestão de pessoas como caixinhas? Porque não vai ser suficiente para a gente conseguir oferecer uma experiência significativa e atrair os talentos mais próximos do que a gente espera. Então, muito mais do que entender subsistemas, procure investigar qual é a jornada do colaborador que existe hoje na sua organização e qual é aquela esperada num processo de depara para que você consiga fazer processos ainda mais interessantes, principalmente para que você traga pessoas mais ajustadas à sua organização. Te conto mais nos próximos vídeos. Fica por aí. Tchau, tchau.